Então vamos lá, senhores. Hoje o assunto do vídeo é polêmico, tá? Mas antes de falar sobre o assunto do vídeo, vocês estão vendo aí, a gente está com outra logo no nosso canal, né? Tá a logo aí da Power Factory. Nós resolvemos transformar o canal do Projeto E2A no canal oficial da oficina para que a gente consiga direcionar, né, toda a nossa energia em um só lugar. Então, a oficina tem passado por algumas mudanças. Dentro dessas mudanças, uma necessidade muito grande que a gente fortaleça a parte digital, a parte de produção de conteúdos. Então, nós decidimos passar o canal do Projeto T2A para a Power Factory. Vamos concentrar todas as nossas energias aqui no canal agora. De vez em quando vocês vão ver a logo do Projeto T2A por aí, mas o canal oficialmente fica sendo o canal da Power Factory agora, ok? Tô falando isso porque às vezes você vai falar, porra, mudou o nome do canal, o que aconteceu? Só isso, gente, só um direcionamento para a gente colocar mais energia aqui no canal, beleza? E com isso, o canal ele deixa de ser uma coisa esporádica, deixa de ser um plus para ser um dever nosso aqui na oficina, né? Então, a partir de agora, vocês vão ter muito mais vídeos, com muito mais frequência, mostrando detalhes de coisas que a gente tem feito aqui na oficina, né? A oficina, ela tem feito muita coisa legal aqui e a gente tem deixado passar. Então, a partir de agora, vocês vão ver muito mais material aqui no canal da Power Factory, beleza? Voltando a falar aqui sobre o carro, esse carro chegou aqui para a gente com um problema de ignição, inicialmente, né? Estava falhando cilindro. O cliente falou que levou o carro em outro lugar e o carro saiu dessa outra oficina com problema de funcionamento. E aí, quando a gente começou a fazer o diagnóstico do carro, nós observamos que o carro tinha um problema de bicos injetores. Então, aproveitando aqui essa possibilidade de explorar um pouquinho melhor esse cenário, a gente resolveu falar sobre a polêmica dos bicos injetores, né? Aqui nós estamos falando de uma Mercedes C180 que já usa o sistema de injeção direta de combustível e é um sistema que tem se popularizado ao longo dos anos, né? Cada vez mais você vê carros que utilizam o sistema de injeção direta. E esses sistemas têm apresentado vários problemas ao longo do tempo e eu quero aproveitar esse vídeo aqui para falar o porquê desses problemas, né? Por que esses bicos dão tanto problema nos dias de hoje? Muita gente tem dúvida, muita gente pergunta, pô, BMW dá muito problema de bico, não sei o quê, então hoje nós vamos explorar isso aqui um pouquinho melhor com vocês, explicando o que acontece nesses carros. Então vamos lá, senhores, agora eu estou aqui na minha mão com um bico de injeção indireta de um BMW 325i, ano 2009, era um motor 6 cilindros. É um bico muito parecido com bicos de carros convencionais aí que a gente vê no mercado, linha Fiat, Volkswagen, GM. Vocês podem observar que a ponta dele aqui, ele tem uma pontinha aqui de metal, né? Mas normalmente os bicos de injeção indireta, eles são totalmente de plástico. Você vê que é um biquinho bem simples, né? Tem uma bobina aqui dentro que faz a agulha abrir. Conforme a agulha abre, ela permite a injeção de combustível dentro da câmara, ok? É importante falar que esse bico aqui trabalha com uma pressão de aproximadamente 4 bar, 3 bar e meio, podendo ele até 5 bar aproximadamente, mas não foge muito dessa realidade. Eu quero que vocês observem bem o formato desse bico, o tamanho dele aqui, porque nós vamos fazer um comparativo agora com o bico de injeção direta, que é esse carinha aqui. Olha o tamanho desse bico. Olha o quanto ele é maior, mais robusto, feito em metal, né? Então você consegue observar pela construção do componente que nós estamos falando de um negócio muito mais tecnológico, muito mais robusto, né? E por que esse bico é tão mais robusto do que um biquinho aqui de injeção indireta? Vários fatores influenciam, né, na robustez desse componente aqui. Enquanto esse carinha trabalha com a pressão de aproximadamente 5 bar em média,
e olha que eu estou sendo generoso, porque normalmente trabalho na casa de 3,5, esse carinha aqui, em marcha lenta, trabalha com uma pressão de aproximadamente 100 bar, 120 bar. Então, por baixo, nós estamos falando de um bico que trabalha com 20 vezes mais pressão do que um bico de injeção indireta. Então, o nível de exigência de um carinha desse aqui é altíssimo, né? Um bico que trabalha sob um regime muito mais exigente. A força de trabalho desse carinha aqui é muito maior. Além da pressão que vem aqui para dentro do bico, que causa um nível de exigência muito maior, tem um outro fator também. O bico de injeção indireta, ele é posicionado normalmente no coletor de admissão do carro. Então, quando o carro admite o ar, ele também admite o combustível. Então, ele faz a admissão da mistura ar-combustível de uma vez. Nos carros de injeção direta, o bico é posicionado dentro da câmara de combustão. Então, por que ele não pode ser de plástico, né? Como ele vai posicionado dentro da câmara de combustão, quando a explosão acontece ali dentro do cilindro, esse bico aqui ele tem que tancar, né? Como diz aí o pessoal hoje em dia, ele tem que resistir ao impacto gerado pela explosão ali dentro da câmara, né? Você tem um deslocamento de ar muito grande, você tem uma explosão literalmente dentro da câmara de combustão, e se você faz esse bico com uma ponta de baixa qualidade, com pouca resistência, a probabilidade dele quebrar é muito grande. Quando acontece uma explosão, a tendência da massa é expandir. Então, se o bico não tem capacidade de sustentar essa explosão e mantê-la dentro da câmara, como é que vai funcionar? Então, por isso que esse bico aqui ele tem essa ponta de metal. Tá? Existem muitos fatores que fazem com que esse bico apresente alguns problemas. Muita gente atribui a baixa qualidade do combustível como uma das causas dos problemas nos bicos. Muita gente também costuma falar sobre o fenômeno da cavitação, que acaba acontecendo aqui dentro. O pessoal costuma dizer que, pelo fato do etanol estar presente na nossa gasolina, algumas partículas de oxigênio que estão ali dentro do etanol, elas acabam formando bolhas dentro desse carinha aqui. Essas bolhas vão estourando, gerando pequenos furos, né, dentro do bico, e isso deteriora ele com o passar do tempo. Enfim, as causas de problemas em sistema de injeção em bicos são as mais variadas possíveis, e eu costumo atribuí-las muito ao regime de trabalho de um bico de injeção direta, que é muito mais exigido do que um bico de injeção indireta. O regime de trabalho desse carinha aqui é muito forte. Aqui a gente está falando de um Mercedes que já está um pouquinho mais surrado também. É um carro que está com 140 mil quilômetros, muito rodado. Esse carro está com bicos ainda originais, velas originais, bobinas originais. Então é um carro que passou por pouquíssimas manutenções aí ao longo do tempo. E não é estranho, né? Na verdade é muito comum a gente encontrar problemas de bicos injetores em carros que utilizam sistema de injeção direta, já ali na casa dos 40 mil quilômetros, 50 mil quilômetros. É claro que muitas vezes o cliente não percebe que o problema está presente, porque o problema de fato ele demora muito tempo a se manifestar, né? Até causar uma falha de ignição, uma falha de combustão, leva-se um tempo, mas é possível observar problemas de estanqueidade, problemas de vazamento, problemas de desequilíbrio de injeção entre um bico e outro, de maneira muito prematura. Inclusive, isso é muito importante a gente comentar também. O bico de injeção direta ele trabalha com um regime de tolerância muito menor. Então, quando o bico começa a injetar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, já é possível fazer a análise desses problemas no scanner, e também pequenas diferenças de injeção para mais ou para menos já podem gerar um mau funcionamento no motor. Enquanto esse carinha aqui, o motor vai começar a falhar de fato quando o bico realmente está morto, aqui, pouquinha coisa que ele começar a oscilar para mais ou para menos, ele já começa a apresentar defeito. E para falar um pouquinho melhor com vocês a respeito desse diagnóstico, nós estamos utilizando aqui, ó, KTS 560,
equipamento novo de diagnóstico aqui da Power Factory. Inclusive, isso aqui vai ser material de futuros vídeos, tá? Nós vamos falar muito ainda disso aqui com vocês. Nós estamos com o carro funcionando e eu quero que vocês observem aqui a trepidação do motor. Olha aí o quanto o motor está tremendo. O carro está todo tremendo, na verdade. Você põe a mão nele aqui, você sente ele tremendo todo. Olha aí, ó. Olha a central do carro. Então, tá claro aqui uma falha de cilindro. Então, agora a gente vai vir aqui para a parte de diagnóstico. Estamos aqui com o software do KTS 560 já ativo no carro. Bom, vamos lá agora então, memória de erros. Ele tem várias falhas de cilindro aqui, pessoal, em vários cilindros diferentes, porque nós já fizemos o passo de teste no carro, já fizemos o diagnóstico dele antes de iniciar o vídeo. Portanto, todos esses códigos aqui foram gerados durante o procedimento de teste, tá? É um processo normal aqui da oficina. O código de falha que o carro tem de fato é esse aqui, ó. Cilindro 3, detecção de falha de ignição. Falha de ignição detectada. Tem esse aqui também, que falha de ignição detectada, P0300. É um código genérico aí para sistemas de ignição, beleza? Então a primeira coisa que a gente observa aqui são os códigos de falha. Voltando aqui para a nossa outra tela, para a tela anterior, eu tenho aqui valores reais, ok? Isso aqui tem uma maneira muito simples da gente poder fazer um diagnóstico... Opa, cliquei errado aqui. Fazer um diagnóstico bem preciso em relação ao funcionamento dos bicos injetores e bomba de alta. Aqui, ó. Sistema de combustível de alta pressão. Aqui eu tenho o valor de pressão e o valor nominal. Ou seja, esse aqui é o valor real e esse aqui é o valor ideal, né? O valor que o sistema espera alcançar durante o teste. O ideal é fazer esse teste aqui com o motor aquecido, com o combustível também aquecido. Vocês podem observar que o combustível está frio aqui agora, na casa de 27 graus, mas nós já fizemos esse diagnóstico, né? Então, isso aqui eu estou mostrando só para vocês um passo de teste que a gente pode usar, onde o carro é o próprio laboratório que você precisa para poder fazer um diagnóstico assertivo no sistema de injeção, ok? Então tá aqui, ó, 128 bar, que é a pressão real, 130 bar, valor nominal, é o valor ideal para o funcionamento em marcha lenta, ok? Vamos levar isso aqui lá para dentro do carro agora? Vocês vão ver o que vai acontecer aqui com esses dados. Já estamos dentro do carro, luz de injeção acesa, como vocês podem observar aqui ao centro do vídeo. Estamos continuando o monitoramento do carro em tempo real, ok? Vamos lá agora. Como é que funciona isso aqui, pessoal? O carro está em marcha lenta, eu tenho uma bomba lá no tanque que está mandando uma pressão de aproximadamente 5 bar aqui para a parte da frente do compartimento do motor, correto? E eu tenho uma bomba multiplicadora de pressão, que vai pegar esses 5 bar de pressão aproximadamente e vai jogar isso aqui lá para casa de 100 bar, 130 bar, como é o caso que está aqui agora, correto? Quando eu desligo a ignição do carro, a chave está bem aqui, quando eu desligar a ignição do carro, o que vai acontecer? Os bicos são cortados instantaneamente, ok? Então, os bicos, assim que eu virar a chave desligando, eles vão cortar, portanto, eles têm que parar de injetar combustível. Como a bomba de alta é uma bomba mecânica, o motor do carro ainda continua dando um giro, né? Ele continua girando, mesmo com o motor desligado, por inércia. Então, pela inércia ali, como os bicos vão estar fechados e a bomba mecânica vai continuar enviando combustível para a linha do rail, o correto é que essa pressão aqui de 130 bar, ela suba para casa de 140, 145, 150 bar, às vezes até mais. E o que vai acontecer aqui agora? Vocês vão ver que quando eu desligar o carro, essa pressão ela vai cair. Olha lá, ó, 124, 121, 120, tá? Lembrando, para deixar claro, o correto de se fazer esse teste é com a temperatura mais alta, na casa de 60 graus. Eu estou fazendo isso aqui só para mostrar para vocês como esse teste precisa ser feito. Nós já fizemos esse teste com o motor aquecido e com o motor aquecido a pressão continua caindo, tá? Então,
Estou fazendo uma simulação aqui, antes que o pessoal dos comentários diga, né? Pô, mas a temperatura está baixa. Estou só replicando como funciona o teste, pessoal. Ok? Então aqui, ó, você vê a pressão caindo lá, 78, 76, né? Ela vem caindo ali o tempo todo. Então o que acontece aqui? Por que a pressão está caindo? Porque eu tenho um problema de estanqueidade no sistema de alta pressão, correto? Então aqui, gente, eu deveria ter uma estanqueidade no rail perfeita, né? Onde eu desligaria o carro e essa rampa de pressão ia subindo ali de 130 bar para casa de 135, 140, 150, conforme o tempo fosse passando. Por que essa pressão cai? Muito simples. Aqui eu tenho o bico injetor, a ponta dele aqui, a agulha, perde capacidade de vedação do combustível aqui dentro do bico, e aí esse combustível que está aqui dentro do bico, que deveria estar pressurizado, começa a vazar aqui na ponta dele, correto? Em alguns casos, esse vazamento se apresenta como um gotejamento, né, onde as gotas vão pingando ali mesmo dentro do cilindro. E em alguns outros casos, como é o caso dessa Mercedes aqui, acontece um spray bem fino que você consegue visualizar retirando a vela, né? Você tira a bobina, tira a vela, coloca uma câmera boroscópica dentro da câmara de combustão e você consegue observar esse spray muito fino encharcando toda a cabeça, o topo do pistão ali dentro da câmara, tá? Nós já fizemos também essa parte do teste aqui na oficina. Eu não vou mostrar para vocês porque eu não consigo gravar isso e mostrar isso com muita clareza para colocar aqui no YouTube. A definição do boroscópio não é muito boa, não tem muita precisão, então eu não consigo mostrar isso com clareza, mas pessoalmente aqui, se estivesse aqui, você conseguiria ver nitidamente o spray que é formado ali dentro da câmara de combustão através do combustível. Né? Outra coisa importante também de falar, pessoal, aqui nós estamos falando de uma Mercedes, uma C180, como eu já informei antes no vídeo, porém isso aqui é um problema que vai afetar todo e qualquer carro que utilizar esse tipo de sistema aqui, ok? Não é só Mercedes que apresenta esse tipo de coisa. Inclusive, tem até a brincadeira das BMW, né? O pessoal brinca, BMW, BBB, bico, bomba e bobina, não sei o que, tal, tal. Cara, não é por aí, tá? Todo e qualquer carro que utilizar o sistema de injeção direta vai passar por esse tipo de situação. Seja ele BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes, Chevrolet, até porque, pessoal, a Mercedes não fabrica bico, ela compra o bico de alguém, né? E esse alguém aqui, no caso, nós estamos falando da Bosch. A Bosch que fornece o bico original para a Mercedes. A Bosch também oferece para BMW, Volkswagen, Audi, oferece para GM, enfim, eu tenho ali dezenas de bicos no estoque que a gente troca praticamente toda semana, 2 jogos de bico desse aqui, e a gente guarda exatamente para mostrar para o pessoal que dá problema, independente da marca, independente do seu carro ser um Volkswagen, ser uma Mercedes, ser uma BMW, você vai ter esse tipo de problema aqui, tá? Isso aqui qualquer coisa que eu falar para vocês fora disso aqui é enganação. Ah, mas o carro tal dá mais problema. Cara, há algum tempo atrás, eu até tinha a percepção de que os Mercedes apresentavam menos esse problema em relação aos BMW. Talvez pelo perfil de utilização do proprietário, talvez pelo cuidado que às vezes o cara tem de colocar um combustível premium, esse tipo de coisa. Há algum tempo atrás a gente estava aqui na oficina com uma Tiguan R-Line maravilhosa do Lucas, que vocês vão ver esse carro aqui no canal também. Esse carro é um 2019 com 70 mil quilômetros que só anda na gasolina Podium. Esse carro não conhece gasolina comum. E o carro tinha problemas de estanqueidade nos bicos, o carro tinha excesso de carbonização nas válvulas de admissão, que é um problema crônico também em carros que utilizam o sistema de injeção direta. Então, assim, por mais que é claro que um combustível premium vai trazer muitos benefícios para o motor, mas quem utiliza apenas combustível premium não está livre de sofrer esse tipo de problema aqui, tá? E quando esse tipo de coisa aqui acontece, não tem o que fazer,
tem que trocar os 4 bicos, não adianta. Você vem aqui agora, troca um bico só, não sei o que, não posso gastar, vou trocar um bico só. Aí você troca um bico só, daqui a pouco trava outro, você vai ter que fazer outro diagnóstico. 4 bicos, gente, não tem jeito. Você troca um, aí daqui a pouco dá problema em outro, aí você tem que pagar outro diagnóstico, pagar outra mão de obra, troca mais um, dá problema em outro. E outra coisa, quando esse bico aqui trava aberto de verdade mesmo, tô falando travar de verdade, você corre o risco dele preencher toda a câmara de combustão de uma só vez. O combustível enche a câmara de uma vez só, e na hora que o pistão sobe para fazer a compressão da mistura ar-combustível, como só tem líquido ali dentro, o combustível é pressionado e ele acaba quebrando o bloco do motor. Isso acontece, tá? Você acha que não, mas isso acontece. Quebra pistão, quebra biela, quebra bloco. Eu já vi quebrar bloco, já vi bloco quebrar a partir no meio, porque o carro sofreu um calço hidráulico devido ao combustível, que foi injetado em excesso pelo bico aqui de alta, e então houve um dano catastrófico num EA888, tá? Então não corra esse risco. Seu carro começou a apresentar problema de estanqueidade, isso aqui, zero, eu sei. O carro começou a apresentar problema de estanqueidade, isso aqui é perfeitamente observável no scanner, leva o carro na oficina da sua confiança, já faz o diagnóstico, já observa, se você vê que está gotejando, que tem um BO ali, já troca para você evitar problemas futuros, beleza? Vamos tirar as velas aqui agora, para vocês poderem observar também como ficam as velas de ignição do carro quando o cilindro está com combustível em excesso, né? Porque o carro aqui está até falhando por excesso de combustível dentro da câmara. E aí isso aqui também vai servir como base para vocês poderem observar se o carro de vocês está sofrendo com excesso ou com falta de combustível também ali na câmara. Acabei de tirar as velas e os bicos do carro. Aqui nós temos a bomba de alta, como eu informei anteriormente para vocês. Tenho essa mangueira aqui, que é responsável por trazer o combustível até a bomba de alta. Ela tem um câmbio que pega aqui no comando de válvulas de admissão, né, uma bomba mecânica, que ela pressuriza o combustível para esse outro duto aqui. Ó. Esse outro duto é um tubo de metal, ele traz o combustível da bomba até o rail. Ele vai montado aqui nessa posição. E ele é de metal exatamente para que ele consiga suportar a pressão gerada pela bomba e pela estanqueidade dos bicos, né? Falando dos bicos injetores, aqui estão eles. Esse aqui é o bico do primeiro cilindro, segundo cilindro, terceiro cilindro, que é o nosso bico problemático, e o quarto. Note que o bico aqui do terceiro cilindro está com a ponta molhada. Ó. Passa aqui o dedo nele, ó. Olha aí a umidade. Isso aqui é combustível, tá, pessoal? E falando das velas, olha aí a diferença. Deixa eu aproximá-las aqui um pouquinho mais. Olha a diferença da carbonização na ponta das velas. Vela do primeiro cilindro, um pouquinho carbonizada também. Segundo cilindro, terceiro cilindro e o quarto. Olha aqui como está a vela do terceiro cilindro. Isso aqui, você vê que a ponta dela está toda preta, né? É um indício de excesso de combustível dentro da câmara. Excesso de combustível gerado pela baixa estanqueidade do bico, né? O bico está injetando demais e fazendo aqui com que haja um excesso de combustível dentro da câmara de combustão. Eu vou desmontá-los para a substituição, né? Vamos colocar os biquinhos novos aqui. E enquanto eu vou substituindo eles, a gente vai trocar uma ideia, porque eu quero passar para vocês algumas informações adicionais e extremamente necessárias sobre sistema de alta pressão, tá? A primeira delas é a seguinte, pessoal. A galera tem uma dúvida, porque nos carros mais antigos, com injeção
convencional, né, indireta, faz-se muito testes de bicos injetores, às vezes limpeza de bicos injetores, né, uma coisa bem comum de se fazer. Então muita gente pergunta, pô, esses bicos de injeção direta não tem teste? Existe máquina para teste de bicos injetores GDI, né, de injeção direta. Porém, é uma máquina extremamente cara, ou seja, não é uma máquina convencional dessas de bancada que a gente compra aí por R$ 3.000, por exemplo. Então existe o teste, mas é uma máquina extremamente cara, tá? Por quê? A máquina que testa o bico de injeção indireta, ela trabalha com uma pressão máxima de aproximadamente 10 a 15 bar. Tendo em vista que nós estamos falando de bicos que trabalham com pressão que, na pior das hipóteses, vai estar na casa de 80, mas o normal é ela trabalhar acima de 100 e em carga plena ele vai trabalhar na casa de 200 bar, uma máquina de bancada que opera em 15 bar no máximo não vai fazer nem cosquinha nesse cara aqui, beleza? Então, é um outro tipo de equipamento que testa os bicos de injeção direta. Além dessa informação, é importante demais também a gente falar o seguinte: bico de injeção direta não se limpa, ok? Bico de injeção direta você simplesmente substitui por um bico novo. Tem gente aí, já chegou aqui na oficina Carros com OS falando de limpeza de bico GDI. Eu não conheço procedimento de limpeza nesses bicos e, para falar a verdade com vocês, eu não confiaria. Tá vendo a pressão que ele sai? Eu não confiaria numa limpeza feita nesses bicos aqui. Sempre quando a gente fala de limpeza de bico, pessoal, ou qualquer outro procedimento do carro, a gente precisa pensar no longo prazo. Tá? Então, assim, mesmo que fosse possível limpar um bico desse aqui, mesmo que fosse possível, imagina um bico desse dar problema, aí travar aberto e um motor quebrar por causa de um bico que foi testado, limpo e veio a dar problema depois. Isso aí é o tipo de BO que ninguém quer assumir, né, velho? Então, se um bico desse quebrar, como é que faz? Quebrar o motor do carro por causa de um bico que foi limpo. Então, esse é o tipo de procedimento que a gente não aplica, tá? Bico de injeção direta, começou a ter problema de estanqueidade, começou a pingar lá dentro da câmara, começou a injetar pouco combustível, esse tipo de coisa. O ideal é a substituição do bico injetor por um bico novo, ok? Existem alguns produtos que a gente utiliza na prevenção de problema, né? Depois eu vou mostrar para vocês no final do vídeo aí, que com certeza a gente vai colocar esses produtos aqui. Nós trabalhamos com a linha da Liquimole, que a gente coloca via tanque ali junto com o combustível, ele se mistura e ele promete dissolver todo e qualquer tipo de sujeira que esteja aqui dentro. Então ele vai dissolver, essa sujeira vai passar pela ponta do bico ali naturalmente. Mas isso na prevenção. Uma vez que o bico travou aqui com problema, não tem jeito mais, jogar fora e colocar um novo no lugar. Aqui nós estamos falando de uma troca de bicos, onde cada bico custa aproximadamente R$ 2.000. Tá? Então, 4 bicos, R$ 2.000 cada um. Faça a conta, a gente está falando de R$ 8.000 só de bico, tirando as velas, tirando o diagnóstico, tirando mão de obra. Você pode colocar aí por baixo, uma troca, uma substituição de bicos dessa aqui, colocando produtos de primeiríssima qualidade, tudo direitinho. Você deve gastar aí na casa de uns R$ 10.500, R$ 11.000 aproximadamente, né? Você fala, porra, Luciano, isso tudo, velho? R$ 11.000? Galera, a gente está falando de um carro premium, né, que é um Mercedes. Além de ser um carro premium, nós estamos falando de uma tecnologia avançadíssima, bicos de injeção direta. Isso aqui é o prime da tecnologia automotiva, tá? Não é brincadeira. Então, eu já expliquei para vocês anteriormente a que nível de trabalho isso aqui tem que sustentar, né? O nível de trabalho que isso aqui tem que aguentar. Então, assim, aqui a gente não está falando de brincadeira, é o prime da tecnologia automotiva. Então, realmente é um pouquinho caro. Você que tem que considerar se vale a pena ou não ter um carro com esse tipo de tecnologia, né? É o que eu sempre falo com as pessoas. Todo mundo precisa ter um carro, mas ninguém precisa ter uma Mercedes. Correto? Então, assim,
Isso aqui é um luxo, né? Se você tem que tancar, você tem que segurar a onda na hora que a porrada vem. Nós estamos falando de uma manutenção convencional, tá? A troca de bico dessa aqui é uma coisa trivial, acontece todo dia, não no mesmo carro, né? Um jogo de bico desse aqui vai rodar aí tranquilamente aí uns 4 ou 5 anos no carro novamente sem dar problema. Mas hoje são os bicos, amanhã é a suspensão, depois vai ser uma bomba de baixa, é assim, né? Um vazamento de óleo, uma troca de óleo de câmbio automática, faz parte do processo de manutenção. Esse produto que vocês viram a gente colocar aqui nos bicos é uma vaselinazinha em spray que a gente usa da Vurt para facilitar o encaixe dos bicos no acoplamento do rail. Olha aí que bonitinho, já consegui colocar. Além disso, pessoal, ainda sobre a máquina de teste de bicos de alta pressão, tem algumas máquinas dessa aí que chegam a custar 150 mil reais aproximadamente. Então o que acontece? Claro, né, que a máquina é de grande valia, componente, uma ferramenta espetacular da gente ter dentro da oficina, mas como vocês puderam observar aí nesse vídeo que a gente está gravando hoje, esse diagnóstico ele é perfeitamente possível, uma vez que você tem junto de você um bom scanner e conhecimento técnico, né? Conhecimento técnico aqui e um bom scanner já são suficientes para você conseguir fazer esse diagnóstico, ok? Então, a máquina existe, funciona extremamente bem, mas mesmo que você não tenha a máquina, você consegue fazer o teste sem problemas. Deu uma cortadinha no vídeo, porque isso aqui é chatíssimo de colocar. Isso aqui é a trava do bico injetor. Nossa, deixa eu parar o vídeo aqui para poder me concentrar em colocar a travinha. E na hora que eu colocar, eu volto e continuo falando com o pessoal. Então, assim, o equipamento existe, custa muito caro, a gente usa o próprio carro como base para poder fazer o diagnóstico. Basta ter o carro como laboratório, um bom scanner de conhecimento técnico, você consegue testar no lugar. Com o auxílio de um boroscópio também, e isso fica mais fácil. Por quê? Como eu falei anteriormente, se tirar as velas, coloca o boroscópio dentro da câmara, você vai conseguir observar se existe gotejamento ou spray de combustível dentro da câmara. Caso não haja, pode ser que o combustível esteja retornando também pela bomba de alta, né? Ela tem uma válvula ali que evita o fluxo contrário. Então, uma vez que o combustível entrou pressurizado dentro do rail, ele vai permanecer ali. E caso você tenha uma queda abrupta na pressão e esse vazamento não esteja presente nos bicos injetores, certamente é na bomba de combustível que ele está vazando, beleza? Bicos montados aqui no rail, importante demais também falar com vocês que ele tem um códigozinho aqui, você tem que cadastrar esses códigos aqui no scanner e apresentar esses bicos aqui para o carro, porque caso você não faça esse procedimento, pode ser que o carro não pegue com os bicos novos, ok? Vamos colocar esses bicos lá no lugar agora, montar as velas novas, e vocês vão ver como é que o carro vai funcionar. Olha aí, gente. Carro já em funcionamento, redondo, perfeito funcionamento do carro, nenhuma falha. Olha aí para você ver. Aquela trepidação louca que estava aqui no módulo, próximo ao intercooler, nada, absolutamente nada. Claro que ainda não está pronto, né? Vazou um pouquinho de líquido de arrefecimento aqui, a gente precisa lavar o motor, limpar todo o compartimento aqui, enfim, precisa acabar de montar ainda. Faltam os parafusos aqui desse acabamento também. Mas olha aí, o carro já está com os bicos novos no lugar, as velas novas, bobinas antigas mesmo do carro montadas, e já deu um sinal de melhora absurdo. Eu ainda não apaguei o código de falha lá no scanner, vou apagar, resetar ele todo, zerar os parâmetros aqui de funcionamento. Motor já limpo, 100% higienizado, como vocês podem observar aqui. Olha aí, o carro até ganhou uma vida, né, cara? Olha como é que melhora
o aspecto do motor depois de tudo limpinho. Esse é o padrão que a gente sempre faz aqui na oficina, né? Todas as etiquetas, tudo limpinho. Olha só, já entramos lá com o scanner para fazer o reset dos bicos e também da luz de injeção. A luz de injeção apagada, tem uma mensagem aí de desgaste das pastilhas de freio, né? Está em português de Portugal, então está escrito travão aí, mas são as pastilhas de freio. Podemos dar aqui o defeito do carro como solucionado. Bom, então aqui nesse vídeo vocês puderam entender um pouquinho melhor como funciona o sistema de injeção direta, correto? É um sistema que traz muito mais precisão na hora de injetar o combustível dentro da câmara. Essa foi uma solução que as montadoras encontraram para poder suprir as necessidades impostas a elas, né, pelos órgãos aí responsáveis por cuidar de parte de emissão de poluentes, emissão de CO2, né, na atmosfera. Então, assim, muita gente até fala, oh, esses carros com injeção direta, não sei para que isso e tal. Gente, entendam de uma vez por todas, a montadora não quer produzir esse tipo de coisa. Tá? Para eles é pior desenvolver esse tipo de tecnologia, um negócio, entre aspas, problemático, difícil de trabalhar, colocar grana em novas tecnologias é sempre um transtorno para todo mundo, né? Pela montadora, ela estava fabricando V8 aí, carburado até hoje. Mas existem órgãos fiscalizadores, politicagem, etc., que exigem da montadora que ela produza carros mais eficientes, mais inteligentes. Então, quando a gente fala de bico de injeção direta, vocês ouviram aí no vídeo que o custo disso aqui para se manter, para se fazer manutenção é altíssimo, mas infelizmente é o preço da tecnologia, né? A coisa vai escalando, vai melhorando, então, infelizmente, é um mal necessário, digamos assim. Então, acredito que deu para vocês entenderem um pouquinho de como funciona o sistema, né? O bico dá problema não é culpa da BMW, não é culpa da Mercedes e nem da Bosch, vamos dizer assim, né? A verdade é que o sistema ele é utilizado sob um regime muito elevado, tanto de pressão quanto de temperatura e outros fatores. Essas informações que a gente deu aqui para vocês foram informações muito superficiais, então existem outras informações que a gente poderia passar, mas se eu for ficar falando aqui de problemas que os bicos podem sofrer, coisas que podem fazer os bicos darem problema, a gente vai fazer um vídeo de 2 horas, de 3 horas, e nós ainda não vamos conseguir abordar todos os assuntos pertinentes à injeção direta, ok? Então foi só um vídeo para vocês entenderem um pouco melhor como funciona, desmistificar aí alguma coisa que a galera fala, né? Tem muita lenda em torno disso aqui, então é interessante a gente trazer esse tipo de conteúdo para vocês entenderem um pouquinho melhor como funciona. Esse vídeo provavelmente vai ficar um vídeo bem diferente dos vídeos que a gente já gravou anteriormente, né? É um vídeo onde eu mostrei menos manutenção e falei mais, como se fosse uma aulinha. Não que eu tenha pretensão de dar aula para vocês, absolutamente, nada disso. Mas como a gente tem um certo chão nesse tipo de coisa aqui, né? A gente já percorreu um caminho, eu acredito que a gente tenha informações que podem somar ao conhecimento de vocês e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Muito importante, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like aqui pra gente. Eu prometo que dessa vez nós vamos trazer mais material para vocês do que nós temos trago ultimamente, né? Como eu já falei no início do vídeo, o canal agora é o canal oficial da Power Factory e ele vai virar uma das funções nossas aqui na oficina, principalmente minha, né? Eu peguei essa responsabilidade para fazer, eu tenho que fazer, senão meu sócio me mata. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever, repetindo aí mais uma vez. Compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês. Deixa o um comentário aqui abaixo caso tenha ficado qualquer dúvida, beleza? E não deixe de seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Entre em contato com a gente lá no inbox. Se precisar cuidar do seu carro com injeção direta, seja ele uma Mercedes, Audi, Volkswagen ou BMW ou qualquer outro carro,
é só entrar em contato com a gente através do nosso contato no WhatsApp ou também lá no inbox das nossas redes sociais. Vai ser um prazer atender você aqui na nossa oficina que fica situada em Belo Horizonte, no bairro Betânia. Beleza? Tchau, tchau. Eu sou o Lucian. Essa aqui é a Power Factory. Até a próxima.